nós queremos falar com o senhor e a senhora a respeito do cuidado que devemos ter para com a família. Nós sabemos que depois da bênção, ou seja, depois de Deus, ou depois da salvação da alma, a segunda maior bênção que o ser humano pode ter é ter a sua família nas mãos de Deus. E hoje, filha, nós vamos falar sobre isso, porque as pessoas têm que entender que a família é o lar de Deus. Se você tem uma família abençoada, uma família em harmonia, uma família em paz, uma família que demonstra de fato aquela união que todo mundo espera, é porque aquela família está vivendo o propósito divino, o propósito de Deus. Porém, para que isso aconteça, você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer alguma coisa. Na verdade, o que muitos não fazem é se preocupar com a família. E a palavra de Deus, aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, olha só que forte. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, como é que eu nego a fé? Você não nega a fé apenas quando você vive no pecado, quando você rouba, quando você mente, quando você vive uma vida de acordo com a vontade desse mundo. Você nega também a fé quando você não se preocupa com a sua família, você não se preocupa com o seu lar, não se preocupa com o marido, com a esposa, com os filhos. Quando não há essa preocupação, você está negando a fé. Porque há quem pensa, filha, que ela não está negando a fé. O fato dela vir para a igreja e não se importar se o marido venha ou não, se o filho se converta ou não, se o filho ou a filha ou a esposa receba a paz que vem de Deus ou não, o fato dela não se preocupar com isso, ela pensa que está tudo bem. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ela está negando a fé e ela se torna pior que o incrédulo. Isso porque há incrédulos que se preocupam com a família. Né? É verdade. Tem muita gente que não tem a mesma fé, não tem o Espírito Santo, mas se preocupa com o bem-estar da sua família. Imagina nós que temos Deus. Por isso que a Bíblia declara que negou a fé. E uma pessoa que nega a fé, será que está salva? Porque a fé é a ponte de ligação entre o ser humano e Deus. E se ela está negando a fé, não cuidando do próximo, imagina como está a pessoa. Então nós temos que ter realmente cuidado, porque é na família que nós recarregamos as nossas baterias. É na família que há aquele recarregar das emoções, né? De estar bem ali com a família. Dentro da família nós encontramos estabilidade emocional e isso se reflete no nosso dia a dia. Se nós estamos bem com a nossa família, nós estaremos bem no nosso trabalho, nas nossas atividades diárias, com a nossa consciência limpa. Quem está bem com a sua família vence tudo. Quer dizer, você falou que a família é o lugar do recarregar das baterias. Precisamos ter um lar em harmonia para que tenhamos força no dia seguinte e trabalhar. Né? Hoje a vida é uma correria, hoje a vida é um estresse, mas quando você tem uma família abençoada, uma família unida, você tem forças para trabalhar no dia seguinte, você tem forças para ir para a luta, sem ter que olhar para as barreiras, para as dificuldades. Aí o nosso estudo de hoje diz o seguinte, o caráter daquele que nasceu de Deus se manifesta na excelência dos frutos que produz. Se eu digo ser de Deus, ser da fé, e os frutos que eu produzo, os frutos que eu apresento, são frutos que não demonstram esse tipo de fé que eu digo ter em Deus, então eu estou negando a minha fé. Eu não estou vivendo a fé como diz a palavra de Deus. E os frutos que a Bíblia nos mostra, chama a nossa atenção aqui, é o cuidado que você deve ter para com os céus. Ainda diz assim, a fé não se trata de uma mera confissão, mas de uma vida de compromisso com o Altíssimo
que se estende automaticamente ao próximo. Então, isso tem que chegar até ao próximo, ao filho, ao primo, ao marido, aquelas pessoas que vivem ao seu derredor, aquelas pessoas que você diz amar. Se você ama e você não compartilha a paz que você recebe de Deus com aquelas pessoas que você diz amar, você não está demonstrando os frutos de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Ainda diz, portanto, quem negligencia o cuidado com os seus familiares ou com os seus companheiros de fé, não apenas demonstra desumanidade, como também deixa claro que não tem princípios e valores espirituais. Eu sei que você que nos assiste agora, você tem a sua denominação, a sua religião, e você defende princípios e valores espirituais. Se você diz ter esses princípios e valores espirituais, então você é daqueles que cuida e valoriza a sua família, porque você entende que depois da salvação da sua alma, a sua família é a segunda maior bênção que se deve ter na vida. Então, meu amigo e minha amiga, nós estamos nos preparando para um grande evento onde você terá a oportunidade de apresentar a sua família ao pé da cruz. Se de fato você ama os seus familiares, ama a sua esposa, ama o seu marido, então no dia 3 de abril, você é daquelas pessoas que vai trazer os seus familiares para que então aqui, neste lugar, possa se levantar um grande clamor pela família. Amor, você sabe que há mães que hoje estão cansadas de ver os filhos na droga, bebendo, fumando, filhos desorientados, filhos que não assimilam na escola, e que no dia 3 de abril, cada pessoa tem a oportunidade de ver essa pessoa se transformar, de ver Deus libertando o filho, o marido, libertando aquela pessoa que ela diz amar. Porém, ela tem que fazer a parte dela. E fazer a parte dela é crer, né? A Bíblia diz em Atos, Paulo disse para o carcereiro de Filipe, ele disse, crê no Senhor teu Deus, no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Vir e trazer a família é um ato de fé, é crer que Deus vai mudar e restaurar a família. E todo o cenário, amor, já está preparado. Por exemplo, nós temos aqui hoje os pastores, né, os casais, aqui para nós clamarmos juntos e orarmos para que esse lugar seja abençoado e no dia 3 você possa, junto conosco, orarmos a Deus para Deus abençoar nossa família. Estamos aqui justamente para demonstrar que nós somos uma família, que nós valorizamos a família. Esses casais que você está vendo aqui nas imagens são casais que se amam, são casais que valorizam um ao outro. Ou seja, depois da salvação, a pessoa mais importante da vida desse homem, desse pastor, é a esposa. E da vida da esposa é o marido. Há esse valor, há esse princípio. E é por essa razão que aqui estamos para juntos orarmos para que esse lugar seja abençoado, consagrado e também para que Deus possa abençoar toda a sua família aí aonde você está nos assistindo. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.